Olá, o portal Tempo Online, o jornal O Tempo, seguem contribuindo com você, eleitor, para que faça no dia 7 de outubro sua escolha mais acertada, mais esclarecida, quando você terá que escolher o novo prefeito de Belo Horizonte e também os novos 41 vereadores da cidade. Nossa convidada de hoje é Maria da Consolação, candidata à prefeitura pelo PSOL. Ela que é educadora e já tentou por 2 vezes para outros cargos concorrer a deputada federal, não é isso, Maria? E também a senadora em 2006. Quem participa desse bate-papo conosco é Letícia Silva, do portal O Tempo Online. E também você que quiser contribuir com sua pergunta será respondida pela candidata aqui ao vivo. E lembrando que essa conversa também estará amanhã no jornal O Tempo. Maria, é um prazer recebê-la aqui inicialmente. Prazer é todo meu. E a gente estava aqui comentando antes de começar essa conversa do seu desempenho nos debates e que você encarnou ali um discurso que pode ser inteligente para a proposição da sua candidatura, que é igualar Márcio Lacerda e Patrozina Anísio. Isso é verdade? Olha, o PT e o PSB governam Belo Horizonte há 20 anos. Portanto, e eles separaram há 5 dias antes da inscrição de chapa. Uhum. Portanto, eles têm uma trajetória comum. O que nós estamos dizendo é que Belo Horizonte precisa de novas ideias. Nós podemos ir além do que eles querem nos impor como o que é possível. Uhum. E que está na hora de uma mulher governar Belo Horizonte, porque os homens que governam Belo Horizonte, eles governam mal, eles planejam mal as obras, usam mal o nosso dinheiro, desperdiçam recurso público, porque se observarmos a obra ali da Cristiano Machado, quantos anos faz e refaz obra? Uhum. Quantas um mês estão enterradas na Cristiano Machado? Uhum. Quantas moradias populares? Quantos centros de saúde? Então, nós queremos ser prefeita de Belo Horizonte para cuidar bem do dinheiro público e planejar bem as obras e planejar com a participação da população. Porque o dinheiro dos nossos impostos é o dinheiro que vai ser utilizado para fazer as obras da cidade. E as obras da cidade, elas têm que beneficiar o coletivo da cidade, ou seja, a maioria da população, que é a trabalhadora. Como a gente disse aqui na abertura, você já tentou se eleger deputada e senadora, ou seja, experiências no parlamento, no legislativo, e agora tenta um cargo no executivo. Que é uma realidade, será um marco do PSOL quando conseguir assumir, que tem experiência, tem deputados federais destacados, né? Teve a senadora Heloísa Helena no começo do partido. Como que será a experiência do PSOL num executivo tão importante como o de Belo Horizonte? Olha, nós estamos disputando o executivo em várias capitais, com o Edmilson em Belém, com chances de ganhar no primeiro turno. Vamos levar a eleição do Rio de Janeiro para o segundo turno com Marcelo Freixo. E nós estamos apresentando propostas que são simples. São propostas de bom uso do dinheiro público com a participação da população e são propostas de garantir o que nós precisamos ter na cidade. A cidade tem que garantir os direitos que nós temos. Direito à saúde, educação, moradia, transporte, lazer, cultura, esporte de qualidade. Isso é feito com o recurso público. E radicalizar a democracia. Radicalizar a democracia é garantir a participação da população nas definições da cidade. E nós queremos construir outra política. Não podemos continuar com a política hoje, que ela se transformou em um negócio. Então hoje é mensalão, é caixa 2, é cachoeira, compra de voto. Nós vamos fazer outra política em Belo Horizonte. Nós vamos fazer uma política com participação das pessoas, apresentando as leis, as mudanças que estamos propondo para a cidade, discutindo com as pessoas, enviando para a Câmara Municipal para fazer esse debate, e nós nos recusamos a fazer a velha política de comprar voto. A Câmara Municipal é para legislar, fazer boas leis para a população e para fiscalizar o Executivo. Então nós vamos enviar as leis e vamos, junto com a população, cobrar que a Câmara Municipal aprove as leis boas para a cidade. Vamos ouvir a primeira pergunta do internauta, Letícia. Leandro de Belo Horizonte está perguntando, Leonardo de Belo Horizonte está perguntando qual é o plano do seu governo para a mobilidade urbana. Então, nós estamos discutindo para a mobilidade urbana que nós precisamos investir no transporte coletivo. Todas as grandes cidades do mundo têm investido no transporte sobre trilhos. Belo Horizonte tem que fazer esse investimento.
Nós temos a obra do metrô, né, a estação até o Barreiro, que até hoje não foi concluída. Isso é um absurdo, os trilhos estão prontos, tem recursos para isso. E, infelizmente, o prefeito atual e os outros nada fizeram e, além disso, criaram uma exploração mágica nessa eleição. Furar a Praça 7 para falar que está fazendo as obras do metrô. Já deveria ter terminado até o Barreiro. Então, nós vamos fazer a conclusão das obras do metrô e investir mais no metrô. E no transporte público, nos ônibus, nós vamos rever o contrato com as empresas de ônibus. Hoje elas têm um contrato que vai até 2028, que garante um lucro de no mínimo 12% ao ano e o aumento da passagem do dia 29 de dezembro. Isso é um absurdo. Então nós vamos rever esse contrato, reduzir o preço da passagem para criar um processo de municipalização gradativa do transporte, garantir o passe livre de todos os estudantes e o passe livre para o conjunto da população nos finais de semana, porque todos nós temos o direito de circular pela cidade. Criar o cartão 24 horas, que é você circular pela cidade pagando uma passagem só, porque se nós formos pensar, hoje nós pagamos uma passagem que vai do final até o outro final, mas nós descemos no meio do caminho. Então, há um sobrelucro das empresas. Você também defende a estatização, né, a tornar 100% público o sistema de transporte que é público da cidade. Primeiro, como é que isso pode funcionar, como é que isso pode se dar, já que são concessões públicas, poderia ser considerado quebra de contrato por parte da prefeitura, como é que você faria isso? Olha, hoje nós temos fundos públicos para isso. Por isso nós estamos dizendo que é um processo gradativo. Fazer a redução da margem de lucro, rever o contrato, tem fundos nacionais para esse processo e tem um debate nacional sobre a questão do transporte, que é de investir, não na concessão, mas no debate da frota. Então, tem um intelectual muito importante dessa discussão, que ele apresenta o seguinte: você pode fazer a contratação da frota. Quanto custa um ônibus circulando de um destino ao outro? Quanto custa o preço? O custo do ônibus, pneu, combustível, motorista, trocador, e você faz o aluguel da frota. E aí você define o destino, como você vai usar, sem o controle das empresas. Então isso é possível de fazer, é tranquilo, já tem toda uma experiência mundial sobre essa questão. Ô Maria, a gente, antes de começar essa entrevista especificamente, a gente já coloca no portal do Tempo, chamando para os internautas já mandarem perguntas. Você falou dessa questão da participação, teve um internauta que já tinha mandado uma pergunta sobre isso, né? Por favor, Letícia. O Márcio. Marcos Dutra, que ele tinha perguntado o que a senhora quer dizer com a radicalização da democracia. Isso, que é um ponto que você frisa bem no seu programa e a gente queria entender melhor o que é isso. Então, radicalizar a democracia é garantir transparência pública na gestão pública. Hoje nós sabemos quanto de impostos são arrecadados. Está publicado em algum lugar. Como é gasto o nosso dinheiro? Então, garantir essa transparência pública. Garantir a participação na definição das obras. Onde nós vamos investir esse dinheiro, como vamos investir, mas é do conjunto das obras da cidade. Isso significa que os conselhos atuais, eles têm que ter caráter deliberativo e não serem simulações de conselho, que você chama as pessoas para reunirem e elas nada definem. Então, elas têm que definir efetivamente. Você constituir conselhos por ruas, por bairros, para discutirmos a cidade e utilizarmos de instrumentos que já são constitucionais. Nós temos instrumentos como o plebiscito, o referendo, que são são instrumentos de participação popular. Mas você acha que isso não engessaria muito suas tomadas de decisões? Por exemplo, a democracia é fundamental, mas ela tem o seu tempo. Se para decisões importantes você realizar um plebiscito, isso não levaria tempo demais? Quando nós estamos falando do plebiscito, do referendo, se nós formos apresentar, discutimos com a cidade, um investimento ou uma obra, e vamos enviar a lei para a Câmara Municipal, e há uma grande polêmica na cidade. Como nós vamos fazer sobre essa grande polêmica? Vamos utilizar os recursos públicos que já existem de propaganda, ao invés de ser propaganda de autopromoção, nós faremos debates públicos para que a população participe dessa discussão, conheça os argumentos pró e contra e se posicionem.
O que nós não podemos continuar é tendo um executivo que decide por si só. Alguém nos consultou se nós deveríamos quebrar a linha verde que estava pronta, terminando de colocar as passarelas, se deveria quebrar tudo e começar uma outra obra. Porque esse é o nosso dinheiro. Alguém nos perguntou se depois que estava pronto Antônio Carlos, deveria quebrar tudo de novo para fazer uma outra obra. Então, nós precisamos participar dessas questões. Letícia. O Rodrigo Paixão, de Belo Horizonte, está perguntando de onde viriam os recursos para o transporte, essas mudanças que a senhora falou, e como fiscalizar uma estatização do governo, como fiscalizar a si mesmo. Nós queremos que a fiscalização, primeiro, os recursos já existem. Belo Horizonte é uma cidade rica, está entre as cidades mais ricas do mundo, porque o Brasil está entre a sexta economia do mundo. Então, nós somos um país rico, uma cidade rica, temos recursos para isso. O que nós estamos discutindo é que o nosso dinheiro tem que ser utilizado para melhorar a vida da maioria da população. Nós usamos o slogan dos Ocupais, né, do movimento Occupy Wall Street. Nós somos os 99% e não podemos continuar aceitando que 1% se beneficie da riqueza que nós produzimos. Então, nós não podemos deixar que a nossa cidade gaste o seu dinheiro com as empreiteiras. A obra do BRT na Cristiano Machado teve a participação, agora proibida pelo Ministério Público, da Delta do Cachoeira. Não podemos continuar permitindo isso. Então, nosso dinheiro tem que ser bem utilizado para melhorar a vida das pessoas. E a participação é nessa definição coletiva. Nós precisamos discutir, ouvir as pessoas. Se nós queremos construir uma outra política, não dá para ser a política de compra de voto, como aconteceu com a reforma da Previdência. Ela prejudicou a classe trabalhadora e agora, na discussão do mensalão, no julgamento, está comprovado que teve compra de voto. Ou seja, você prejudica a classe trabalhadora e ainda usa o dinheiro público para prejudicá-la. Nós não podemos aceitar essa velha política que ela continue no país. Maria, você... É curioso como a gente vê o programa de televisão, que alguns dos grandes candidatos... os vices não aparecem, aparece no máximo nome, uma imagem lá no meio, numa caminhada. E você, desde o primeiro dia, apresentou seu vice, que é o Almeida, do PCB. Por que essa escolha, assim, de tornar claro, apresentá-lo? Porque o vice tem um papel importante e porque a nossa candidatura ela não é uma candidatura individual. É uma candidatura coletiva, construída coletivamente, a partir de debates. O nosso programa de governo é o programa mais completo, elaborado durante 6 meses em debate com militantes de diversos movimentos sociais, e nós apresentamos ao TRE no dia 6 de julho, na data de inscrição. As outras candidaturas ou apresentaram pontos, e os que querem a continuidade, um apresentou dia 20, outro dia 21 de setembro, faltando 2 semanas para as eleições. Isso é um desrespeito com a população, porque as propagandas, elas viram a campanha, vira uma campanha onde o mais importante não é o candidato, o mais importante é o marqueteiro, que apresenta e vende o candidato como se vende sabão em pó, shampoo, carro. O que nós estamos apresentando para a cidade é uma proposta de governo, uma proposta discutida, construída e que está aberta à contribuição das pessoas. E como é fazer campanha contra esses grupos majoritários, com campanhas ricas? Como é que sua campanha está se movendo? Do que você depende? Como que são as pessoas que trabalham com você? Então, a nossa campanha, nós temos um lema. Não ganho R$1, estou na rua por um ideal. Porque é um lema de uma nova política. Nós não podemos continuar permitindo que a política seja transformada em negócio. Ela virou um negócio. Então, nós estamos fazendo política. Ou seja, nós queremos recuperar a política enquanto essa invenção humana de construção de espaços coletivos de resolução de problemas. Portanto, a nossa campanha ela é feita com a participação das pessoas que contribuem com o seu trabalho, contribuem com doações financeiras e contribuem, sobretudo, com a divulgação da nossa campanha. A gente até aproveita para convidar as pessoas. Quem apoia a Maria 50, quer construir outra política, passe no nosso comitê, na Rua Curitiba, 656, Sala 68, pega material, divulga na internet,
passa para os seus vizinhos, suas vizinhas, os amigos, porque nós precisamos garantir o segundo turno em Belo Horizonte. Nossa cidade precisa e merece ter um debate sobre o seu futuro. E nós queremos estar no segundo turno, porque estamos convencidos de que apresentamos a melhor proposta para a cidade e porque está na hora de uma mulher cuidar de Belo Horizonte. João, pegando um gancho nessa pergunta, na sua pergunta, a Fernanda Freire de Belo Horizonte está perguntando qual que é a maior dificuldade de um candidato de partido menor tem em fazer uma campanha para prefeito e quanto o pessoal está gastando com a sua campanha. Nós estimamos para o TRE R$50 mil que nós vamos gastar nessa campanha. Agora, nós temos a dificuldade de tempo, porque todas as pessoas que colaboram, elas trabalham, estudam, mas nós temos uma convicção. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas vocês não têm dinheiro. Mas essa é uma opção nossa. Nós não queremos fazer uma campanha com dinheiro de empresas. Porque as empresas, elas não doam, elas investem e cobram no futuro o retorno do seu dinheiro, através de licitações, contratações fraudulentas. E nós não queremos comprometer o futuro de nossa cidade. Nós queremos construir esse futuro junto com as pessoas. Maria, você como militante da educação, né, você é pedagoga de formação, primeiro que a avaliação que faz o sistema de ensino, eu vou pedir para você ser mais sucinto, que o nosso tempo está acabando, e se você pensa em retomar a progressão automática, que popularmente foi conhecido como escola plural em Belo Horizonte. Olha, nós queremos uma escola que ensine. Bomba, repetir de ano, não ensina ninguém. Passar sem saber, também não ensina ninguém. Portanto, nós temos que ultrapassar esse debate. Nós temos que ter uma escola que ensine as pessoas. E uma escola que ensina, uma escola de qualidade, ela tem que valorizar os estudantes, as suas famílias, participando do projeto pedagógico, valorizar quem trabalha na escola com carreira, salários dignos e com tempo coletivo para discutir sobre seus problemas. Não podemos continuar com a escola sendo controlada por um grupo de pessoas que está há mais de 20 anos fora da sala de aula, hoje na Secretaria de Educação, que não sabe mais por onde passa a escola. E precisamos mais. Além de discutir a escola das crianças, adolescentes e jovens, precisamos investir na educação de jovens e adultos. Nós temos que erradicar o analfabetismo de Belo Horizonte e ampliar a escolaridade de jovens e adultos. Nós sabemos, e todas as pesquisas comprovam isso, famílias mais escolarizadas contribuem muito para melhorar a escolarização das suas crianças. Maria, e sobre as ocupações? Você também tem uma militância nessa área, acompanha a situação dos grupos de sem casa, que nos últimos tempos promoveram ocupações no Barreiro, na região norte de Belo Horizonte também. Como que você pretende dialogar com esses grupos? Como que você pretende lidar com a questão do déficit habitacional na capital mineira? Nós vamos legalizar e urbanizar todas as ocupações. Eu digo isso com tranquilidade porque eu nasci e cresci numa ocupação. Então eu sei o que é essa luta. Nós temos hoje dinheiro na prefeitura para garantir o investimento na moradia para as famílias de 0 a 3 salários mínimos. Tem dinheiro, inclusive, do governo federal. E nós temos que aplicar o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é simples. Ele diz que toda propriedade tem que garantir sua função social. E nós temos hoje, os terrenos que foram ocupados são terrenos utilizados pelas grandes empresas e construtoras para especulação imobiliária. Não pagaram os impostos nos últimos 30, 40 anos, portanto, já deveria ter ocorrido execução fiscal. A prefeitura faz vistas grossas, por quê? Porque recebe dinheiro dessas empresas, dessas construtoras, no financiamento de campanha. Então, nós vamos fazer esse enfrentamento. E vamos utilizar os prédios abandonados que tem na cidade também para fazer moradia popular. Porque nós temos um espaço para fazer isso. Agora, vamos fazer isso preservando as áreas ambientais. Porque o mesmo governo que diz que não pode fazer reforma urbana e põe caveirão e spray de pimenta para a população que luta por seu direito à moradia, é o mesmo governo que dá de presente para o Marcos Valério uma rua na Pampulha. Dá uma multazinha de R$1.000 e ele continua lá com o portão, se apropriando indevidamente dessa rua. Ou então vende ruas e praças de nossa cidade para as empresas. Portanto, nós temos uma opção, que é a opção para garantir o direito à moradia, que é um direito constitucional e previsto no Estatuto da Cidade. Letícia. O Chico, de Belo Horizonte também, está perguntando como motivar a participação dos belo-horizontinos na decisão de políticas públicas locais. Então, é isso que nós estamos chamando de radicalizar a democracia.
Se os conselhos têm caráter deliberativo, e nós temos várias associações, vários movimentos na cidade, se as pessoas participam desses espaços e elas sentem que, de fato, esse espaço, o que ela diz é importante, que a participação dela, de fato, altera o destino da cidade, você garante a participação das pessoas. Não dá para continuar a simulação. Eu, por exemplo, sou do conselho que fiscaliza os recursos da educação em Belo Horizonte. Chama Conselho do Fundeb. Durante 2 anos, eu passei em todas as atas solicitando a documentação prevista em lei para fazer a fiscalização. Depois de 2 anos, a prefeitura mandou uma carta dizendo, de fato, a conselheira tem razão, ela tem direito a ter acesso a esses documentos. Agora estão discutindo como teremos acesso aos documentos. Então, isso é uma simulação de democracia. Garantir a participação é fazer com que a participação seja efetiva. A pessoa vai lá, saiu de casa, foi para a reunião, trabalhou o dia todo, agora a opinião dela importa e o que ela decide importa e interessa para a cidade. Maria, nosso tempo acabou, infelizmente. Eu pediria para você deixar sua mensagem final para o eleitor. Então, eu quero convidar você a transformarmos Belo Horizonte. Nós podemos fazer isso. As eleições ainda não aconteceram, portanto, não tem quem já ganhou. E nós precisamos ter segundo turno. Nós precisamos garantir o debate em Belo Horizonte. E eu quero muito estar no segundo turno. Quero ser a primeira mulher prefeita de Belo Horizonte, porque eu sou uma mulher do povo. Eu trabalho e estudo desde os 10 anos de idade. Aprendi com a minha família a não desistir e aprendi que nada é impossível de mudar. Por isso eu estou hoje aqui, podendo disputar a Prefeitura de Belo Horizonte e convidando você a transformarmos a nossa cidade. Eu sei que tem muita gente que está descrente com a política. Você que está indeciso ou que quer votar nulo, eu quero fazer um convite. Eu sei que as urnas são pequenas para os nossos votos, mas elas podem estar cheias da nossa esperança e do nosso desejo de mudança. Por isso eu convido você a votar Maria 50 para estarmos no segundo turno e fazermos um debate sobre o futuro de nossa cidade. Maria da Consolação é candidata à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PSOL. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a vocês. Boa sorte. Obrigada. Letícia também, muito obrigado. Obrigada. E obrigado você também que contribuiu com perguntas e nos acompanhou. Amanhã nós receberemos aqui, no mesmo horário, às 16 horas, o candidato pelo PHS, Alfredo Flister. Até lá.